Vejam o que disse esse corajoso juiz federal. O mais grave, contudo, vem a ser a tese no sentido de que os benefícios previdenciários concedidos há mais de 10 anos não poderiam ser objeto de revisão da vida toda. Quem disse isso foi o Dr. Gerão Barreto, juiz federal, sobre a revisão da vida toda, caso o STF venha a entender pela aplicação da decadência ou a justiça em geral. Eu vou trazer esse artigo na íntegra, vou falar tudo o que esse Dr. Gerão Barreto, juiz federal, disse, tá certo? Eu achei realmente muito corajoso da parte dele esse posicionamento público a favor de todos os aposentados que foram prejudicados com essa postura do INSS, e inclusive ele traz os fundamentos jurídicos também. Então, eu achei muito interessante porque não é só questão de um achismo ou de uma opinião solta, né, com palavras ao vento. Não, ele trouxe o raciocínio muito bem fundamentado, costurando as ideias para chegar a uma conclusão lógica. Então, realmente está de parabéns. Então, vem comigo, pessoal. Se você é novo por aqui, já se inscreva. Sou Nakamura, professor e advogado há mais de 11 anos e dessa vez, pessoal, vou colocar na tela. Eu vou colocar na tela, pessoal. Olha aí. Já está aqui, ó. 3, 2, 1, na tela. O direito à revisão da vida toda e a decisão do STF no tema 1102 por Jorge Luiz Girão Barreto. Ele é professor universitário e também juiz federal. Foi publicado agora, no finalzinho de maio, tá certo? De 2023. Acompanha comigo e se tiver algum termo difícil eu vou conversando com vocês. Lembrando, pessoal, dando totais créditos ao autor, Dr. Girão Barreto, e também ao portal Conjur, consultor jurídico. Eu vou deixar o link na descrição desse artigo e eu recomendo fortemente que você visite o portal Conjur, consultor jurídico, porque lá tem informações verificadas sobre tanto a revisão da vida toda como outros temas que podem afetar diretamente a sua vida. Então, Conjur, consultor jurídico, entra que você vai sair de lá uma pessoa muito mais sábia, tá certo? Então vem comigo. O sistema de seguridade social adotado no Brasil integra o título da ordem social na Constituição Federal de 88, é fundamentado tendo como base o primado do trabalho, como objetivos bem-estar e a justiça sociais. Nem poderia ser diferente diante da eficácia e concretude da norma do artigo 3º da Carta Fundamental, que estabelece, dentre os princípios da República Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Muito bem, nossa Constituição é elogiada no mundo inteiro. É claro que a gente precisa ver ela sendo aplicada na prática, né, pessoal? É desnecessário rememorar, mesmo aos juristas mais puristas e aos economistas de liberalismo mais empedernido, que as prestações de seguridade social, sejam os benefícios assistenciais de qualquer natureza, sejam os benefícios previdenciários públicos, todos previstos em lei, desempenham um papel relevante e indispensável no cumprimento da tarefa histórica de eliminação ou de progressiva superação dos alarmantes indicadores de pobreza e de miséria que assolam esse país. Olha aí que corajoso, realmente. As prestações da Seguridade Social, os benefícios assistenciais, benefícios previdenciários são previstos em lei e têm esse papel relevante, né, nesse cumprimento da eliminação da pobreza ou pelo menos a superação desses indicadores. Muito bom, pessoal. Então já tenha em mente, né, para que serve essa Seguridade Social? Seguro, não é verdade? Seguro. Opa, por que você faz seguro de carro? Porque se bater ou for roubado, você recebe aquele valor. Então você fica seguro quanto a isso. Da mesma forma, a Seguridade Social. Você vai contribuindo a sua vida inteira. E aí sim, se você ficar doente, tem lá auxílio doença, auxílio acidente, até mesmo aposentadoria por invalidez.
e também, ao final desse tempo de contribuição, você poder receber a sua aposentadoria de forma justa, de forma, né, equilibrada, de acordo com o que você contribuiu. Então já tenha isso em mente. Olha o espírito da Seguridade Social, por que ela existe, e aí vocês vão entender o porquê da revisão da vida toda. Bom, fixadas as premissas supra, não há resquício de dúvidas de que os benefícios previdenciários de diversas naturezas instituídos no âmbito do regime geral de previdência, em especial a Lei 8.213, sempre foram sujeitos à possibilidade de pretensão de revisão, quer na esfera administrativa, quer na esfera judicial. E assim é porque o segurado do Regime Geral de Previdência Social, INSS, titulariza direito adquirido a benefício calculado de modo mais vantajoso, sob a vigência da mesma lei, consideradas todas as datas em que o direito poderia ter sido exercido a partir do momento em que tenham sido preenchidos os requisitos para sua implementação. O raciocínio em sentido oposto, com cessa vênia, equivale a fazer tábua rasa dos princípios da Seguridade Social e ensejar violação frontal aos objetivos e princípios da República Federativa do Brasil. Doutor, eu tô achando muito bonito esse artigo, mas eu não tô entendendo muito bem. Então vem comigo, vem acompanhando, pessoal. Isso aqui, né, o doutor Gerão Barreto está dizendo, olha, vocês viram o espírito da Seguridade Social, né? Acabar com a pobreza e também garantir um seguro nesse momento. E ou que você fica doente, ou que você atinge a chamada melhor idade e se aposenta. E da mesma forma, o INSS, né, quem se aposenta, o segurado do INSS, ele titulariza, é titular do direito adquirido ao benefício calculado de modo mais vantajoso. Então, você é titular desse direito. Se você cumprir mais de um requisito, né? Eu tenho direito à aposentadoria por pontos, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, regras diferentes de aposentadoria ao longo do tempo. Você é titular a esse direito adquirido, a ter o seu benefício calculado de modo mais vantajoso. Bom, é fato inequívoco que o STF proferiu o acórdão no dia 1º de dezembro de 2022. Eu estava lá presente a poucos metros dos ministros, fixando a seguinte tese geradora, a denominada revisão da vida toda. Olha, o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 99, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 103, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso lhe seja mais favorável. Então, é implementar essas condições, pessoal. Constaram expressamente do teor da emenda os seguintes trechos. A partir da leitura da exposição de motivos da Lei 9.876 e os argumentos aduzidos no acórdão recorrido, depreende-se que a regra definitiva veio para privilegiar, no cálculo da renda inicial do benefício, a integralidade, todo o histórico contributivo. A limitação imposta pela regra de transição, a julho de 94, teve escopo de minimizar eventuais distorções causadas pelo processo inflacionário nos rendimentos dos trabalhadores. Então, a regra transitória, ela veio para ajudar você, para te proteger da inflação e não para te prejudicar, diferente do que o INSS fez. A regra transitória, portanto, isso aqui está no acórdão, tá? Regra transitória, portanto, era favorecer os trabalhadores com menor escolaridade, inserção menos favorável no mercado de trabalho, que tenham uma trajetória salarial mais ou menos linear, só que em alguns casos isso se mostrou pior para o segurado e não favorável, como pretendia o legislador na aplicação específica de alguns casos concretos. Então, na teoria, beleza, todo mundo vai só ganhando mais, mas na prática, na vida real, é assim? Às vezes você teve boas contribuições anteriores a 94 e às vezes depois ou você parou tudo para se dedicar à família e aí contribuiu sobre o mínimo, ou então às vezes você abriu uma empresa que não deu certo e foi contribuindo baixo, ou então você tinha um emprego bom, perdeu esse emprego. Então, né, não dá para falar que para todo mundo é uma linha reta, que todo mundo vai ganhando mais conforme os anos passam. Se assim o fosse, todo
mundo que chegasse aos 60 anos de idade seria milionário, não é? Ué, né? Se assim o fosse. Então, essa regra de transição ela veio para proteger da inflação, mas a regra que ela trouxe nem sempre favorece o aposentado. Então, a regra transitória acabou aumentando o fosso, né, a distância entre aqueles que ganham mais e vão progredindo e ao longo do tempo ganhando mais, daqueles que têm mais dificuldades em virtude da menor escolaridade e a sua média salarial vai diminuindo. Então, por exemplo, pega lá alguém que fez uma faculdade, fez pós-graduações, foi subindo na empresa, virou gerente, virou gestor, virou presidente da empresa. Poxa, você conhece histórias assim? Existem histórias assim, né? Que a pessoa realmente vai subindo, show de bola. Agora, falar que todo mundo é assim, e quem teve menor escolaridade, né? Imagina você, vamos supor, 55 anos, você é demitido e você não tem escolaridade. Você tem experiência, mas não tem escolaridade. Aí você vai procurar um novo emprego. Você até vai achar um novo emprego devido à sua experiência. Eu acho, né, é possível, sim, você vai achar um novo emprego. Agora, falar que vão te colocar num cargo de gerente para ganhar mais de 15 mil reais, 20 mil, 30 mil depois, né, dos 55 anos. Então, assim, falar que isso é uma regra para todo mundo, isso é que não existe, né, pessoal? Então, muito bem trazido aqui pelo próprio acórdão do STF. Acabou-se ampliando a desigualdade social e a distribuição de renda. E não era essa a hipótese prevista, inclusive pelo legislador. Admitir-se que norma transitória importe em tratamento mais gravoso ao segurado mais antigo, em comparação ao novo segurado, contraria o princípio da isonomia, que enuncia dever se tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade, a fim de conferir-lhes igualdade material, nunca de prejudicá-los. Então, continua aqui o Dr. Girão Barreto. Ainda que diante da relevância jurídica e social desse acórdão proferido, da sua repercussão geral, de forma lamentável verifica-se conduta administrativa e jurisdicional, que ao fim e ao cabo findarão por esvaziar a decisão do plenário da Suprema Corte. Porque olha só o que vem acontecendo na prática. Em nível administrativo, a direção-geral, as gerências executivas e as agências da Previdência Social, todas do INSS, você conhece bem a Agenda 135, vai lá, fica esperando, vem se recusando de forma solene e recalcitrante a elaborar os programas informatizados que permitam aos segurados ou aos advogados especializados no tema acessar as bases de dados do Cadastro Nacional, CNIS, para ao menos viabilizar estudos e cálculos prévios de eventual repercussão. Realmente, o INSS está com instabilidade no site, no sistema, está dificultando esse acesso. A gente está dando um jeito, a gente está fazendo a nossa parte, mas o INSS não está fazendo a parte dele. E também os montantes de benefícios previdenciários já deferidos, né? Além da aplicação dessa tese fixada. Então, a omissão é injustificável sob todos os aspectos, não encontra sustentação jurídica e beira as raias de caracterização de ato de improbidade administrativa, tipificado no artigo 11 da Lei 8.429. Olha aí, pessoal. E quem está falando, né? Vocês estão vendo, Dr. Girão Barreto, professor universitário, juiz federal, com experiência e conhecimento de causa. Olha o que o INSS está fazendo. Qual a sua opinião? Você acha que isso já é um ato de improbidade administrativa? Isso é tipificado no artigo 11, Lei 8.429. A LIA, Lei de Improbidade Administrativa. O mais grave, contudo, vem a ser a tese no sentido de que os benefícios previdenciários concedidos há mais de 10 anos não poderiam ser objeto da revisão da vida toda, com efeitos a contar da data do requerimento administrativo, de forma que seja aplicada a regra definitiva dos artigos 29, incisos 1º e 2º da Lei 8.213, na apuração do salário de benefício. Por evidente, nessa situação hipotética de que se cuida, na ocasião do cálculo do salário de benefício, o INSS desconsiderou as contribuições feitas antes de julho de 94, gerando uma redução no valor da renda mensal inicial. A tese quanto a essa impossibilidade de revisão judicial, né, dos 10 anos está no artigo 103 da Lei 8.213, fala do prazo de 10 anos da decadência. A decadência, muita gente não sabe, mas ela nem sempre foi aceita no ordenamento jurídico brasileiro.
Então, antes de 97, nem havia prazo decadencial para entrar com a ação. Olha aí, pessoal. Foi a medida provisória de 97 que trouxe esse prazo de 10 anos. Então, não se desconhece a decisão do STJ que fixou entendimento no sentido de ser legítima instituir o prazo decadencial. Tá bom, em geral, tudo bem, existe o artigo 103. Né? Entende-se como bastante razoável a tese, no sentido de que não existe direito adquirido a regime jurídico não sujeito à decadência. Beleza, tem a decadência, né? O STF julgou em 2013, falando, tudo bem, pode existir a decadência. Só que, olha só, sem embargo, contudo, do necessário conhecimento e respeito aos precedentes jurisprudenciais acima deferidos, resta evidente que não são aplicáveis as pretensões de revisão de benefícios previdenciários que sejam decorrentes da fixação do STF na tese do julgamento do tema 1102. Então, não deve ser aplicada a decadência para a tese do tema 1102. Em primeiro lugar, por que então? Em primeiro lugar, antes da declaração de inconstitucionalidade da aplicação da norma transitória, não havia como se conceber que os segurados da Previdência Social pudessem sequer imaginar a possibilidade de formulação administrativa ou judicial de pretensão de revisão dos seus benefícios, fundamentadas na aplicação do artigo 29, incisos 2 e 3 da Lei 8.213. Olha aí, pessoal, nem que você quisesse, você conseguiria fazer um requerimento desse. Então, diz aí para mim, o aposentado dormiu no ponto ou ele teve um direito violado? Então, a gente não está falando que não existe decadência. Existe decadência, artigo 103. A gente está falando para esse caso da revisão da vida toda. Assim como a Justiça já afastou a questão de decadência para várias outras revisões. Tá? Então, essa concepção de que todas as normas legais editadas em vigor no Brasil são presumidamente constitucionais, não sendo lícito supor que os segurados e os advogados devem nela enxergar algum vício de inconstitucionalidade substancial. Então a lei estava vigente, quem estava sendo errado é o INSS, né, violando esse direito dos aposentados. E há mais, vigora no direito brasileiro a teoria da actionata, segundo a qual o direito de ação somente surge quando o interessado tem pleno conhecimento da violação do seu direito. Agora comenta aqui, você sabia ou não sabia desse absurdo do INSS? Você sabia? Sim ou não? Comenta, sim ou não. Eu sabia ou eu não sabia que o INSS não havia considerado minhas contribuições anteriores a 94. A teoria tem inspiração no artigo 189 do Código Civil, de forma que somente a partir da efetiva ciência da lesão, né, só quando você fica ciente dessa lesão ao seu patrimônio jurídico, é que o titular do direito estaria sujeito aos prazos de prescrição e decadência. Então você precisa ficar sabendo. E quando que você ficou sabendo? Aí existe, né, gente defendendo, a partir de 2019, decisão do STJ, ou a partir de dezembro de 2022, decisão do STF. Essa teoria também fortemente inspirada pelos princípios gerais de direito, da boa-fé objetiva, eticidade, socialidade e também fundamento na norma do artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Olha aí, pessoal, a aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Qual é o fim social de uma lei que trata da Previdência Social? É atender ao segurado. Em remate, impõe-se a conclusão inequívoca no sentido do afastamento do prazo decadencial de 10 anos previsto no artigo 103 para as pretensões administrativas ou judiciais cujo conteúdo seja o da viabilização da revisão de benefícios previdenciários em decorrência da fixação da tese 1102 pela STF de repercussão geral, a conhecida revisão da vida toda. De igual forma, é urgente que a direção e demais órgãos administrativos do INSS, no menor prazo possível, concebam e ponham em execução programa informatizado, de forma a permitir que os segurados possam, de forma segura e democrática, realizar simulações dos seus cálculos previdenciários. Olha aí, pessoal, essa providência administrativa trará inúmeros benefícios
ao conjunto de segurados e também aos órgãos da Justiça Federal, na medida em que poderá diminuir de forma impactante o número cada vez mais crescente de ações de revisão de benefícios previdenciários. Isso é verdade, pessoal. E olha que eu trabalho com isso, viu? Olha que eu trabalho com isso, mas é verdade, pessoal. O número de ações de revisão de benefícios previdenciários está crescendo cada vez mais. Por quê? Porque a justiça existe para corrigir injustiças. E se o INSS está errando, se é má fé, ou se é um erro material, se é um erro do que for, né? O porquê do INSS estar errando, a gente, né? Eu quero ver você nos comentários. Se você acha que é má fé, o que você acha que o INSS está fazendo com os aposentados? Agora, o que a justiça quer saber? Não é de rombo na Previdência, não é nada disso. É do direito do aposentado. E é isso que tem sido feito. Agora, vocês viram, precisa entrar com a ação. Claro, no mundo ideal, e o autor defende isso, né? O INSS é que já deveria estar fazendo os programas para o segurado conseguir fazer os seus cálculos e tudo mais, sem precisar de tanta ação de revisão, né? No mundo ideal. Agora, no mundo real, tem que entrar com a ação e defende aqui também a não aplicação do prazo de decadência. Tá certo, pessoal? Então, um artigo muito bem feito, muito bem escrito. Claro que às vezes, para quem não é da área do direito, confunde um pouquinho o juridiquês, né? Mas eu busquei trazer aqui os principais pontos e de uma forma assim, bem clara, dando totais créditos ao consultor jurídico. Inscreva-se nesse canal, pessoal. Vai dar certo. Você precisa saber dos seus direitos e nós precisamos nos unir. Essa é a grande realidade do país, pessoal. Unidos somos mais fortes. Então, comenta aqui, eu quero a minha revisão da vida toda já. Que aí eu vou saber que você assistiu até o final e você é corajoso de acompanhar até o final e fazer parte desta luta. Muito obrigado e até a próxima.